Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino Ames. Eu e Rosana somos terapeutas e somos os instrutores responsáveis pelo Clube de Estudos Aprofundados de Bert Hellinger. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o tema 44 do Clube de Estudos Aprofundados de Bert Hellinger, no qual vamos tratar sobre as brigas e discussões em um relacionamento de casal. Em geral, as brigas e discussões no relacionamento de casal têm por motivador o ciúme. Por isso, vamos começar nossas reflexões falando disso. O ciúme. Em suas considerações sobre o tema dos ciúmes, Bert Hellinger chamou a atenção para o possível enredamento sistêmico que pode estar atuando detrás dessas situações de ciúmes. Sistemicamente, a pessoa tomada de ciúmes pode estar enredada em alguma dinâmica oculta. Bert Hellinger, nos seus trabalhos, identificou 4 possíveis dinâmicas de emaranhamento que podem estar atuando sobre a pessoa enciumada. Vamos lá, eu vou apresentar muito concisamente estas 4 dinâmicas identificadas por Bert Hellinger. A primeira dinâmica, a crença de que a pessoa enciumada, a crença da pessoa enciumada, né, de que ela não merece o amor do parceiro ou da parceira, conforme o caso, ou ainda a crença de que seu comportamento em relação ao parceiro ou à parceira, conforme o caso, provoca a infelicidade dele ou dela. Assim, por medo de ser abandonada, a pessoa enciumada inconscientemente repele o parceiro como se fosse melhor se separar dele, do parceiro, do que ser abandonado ou ser abandonada. Vamos lá, vamos para a segunda dinâmica. Por lealdade às crenças e aos exemplos familiares dos pais que não conseguiram permanecer juntos, a pessoa enciumada, inconscientemente, segue o mesmo caminho dos pais e repele o parceiro. A terceira dinâmica. Também por lealdade familiar, neste caso com outro membro antepassado impedido de se casar por diferentes motivos, inclusive por uma opção à vida religiosa, né? Católicos, padres católicos e freiras católicas não podem casar, devem permanecer célibes, como diz Hellinger. Então, também por causa desta lealdade sistêmica ao antepassado que foi impedido de se casar, um membro posterior do sistema também repele a parceria a fim de permanecer solteiro ou de permanecer solteira, conforme for o caso. Finalmente, a quarta e última dinâmica identificada por Hellinger, que atua detrás do ciúme. Por lealdade sistêmica à primeira esposa, a segunda esposa do marido também o repele. Obviamente, o mesmo vale para o homem. Por lealdade sistêmica ao primeiro marido, o segundo marido da esposa também a rejeita. Vejam, ciúme é a manifestação de um sentimento de posse. Estou dando uma definição. Na filosofia sempre tem o verbo ser conjugado assim. Ciúme é. Quando começa algo assim, eu estou dando uma definição. Então, o que define o ciúme? O que define o ciúme é o sentimento de posse. Quem sente ciúmes expressa uma reivindicação à prioridade, quando não de exclusividade, em relação ao parceiro ou em relação à parceira.
Algumas vezes, dependendo de como funciona o relacionamento do casal, o ciúme pode atuar até positivamente. É preciso admitir isso. Por exemplo, quando o ciúme da esposa protege o marido de uma aventura amorosa, que, se acontecesse, poderia produzir danos graves à família. No entanto, na maior parte das vezes, o ciúme não é movido por um desejo consciente ou inconsciente de proteção ao relacionamento. Isto não é a regra, isto é a exceção. Em geral, o parceiro enciumado, na aparência, age como se estivesse fazendo tudo o que é possível, o que está a seu alcance, para fazer com que o outro permaneça no relacionamento. No entanto, no plano oculto da sua mente, atua sobre a pessoa enciumada o desejo secreto de que o parceiro se vá. Assim, o ciúme funciona na pessoa enciumada como uma estratégia essa, em geral, inconsciente, para afastar de si a responsabilidade pela separação, de modo a desfazer-se da culpa pela decisão, empurrando essa decisão sobre o parceiro. Quando o ciúme toma proporções a ponto de a pessoa enciumada controlar praticamente todos os movimentos do parceiro ou da parceira, a relação raramente consegue permanecer de pé, consegue continuar. Em um quadro no qual impera o que nós chamamos de ciúme doentio, o casal precisa decidir entre duas formas de dor. Ou escolhe a dor causada pelo ciúme possessivo, que faz adoecer a relação e as pessoas dessa relação, ou escolhe a dor da separação. A experiência mostra que, em geral, a primeira opção, a opção de escolher a dor do ciúme, é que produz as consequências mais corrosivas sobre a parceria. Cada casal desenvolve uma maneira própria, única, exclusiva, específica, vamos falar assim de modo mais claro. Cada casal desenvolve uma maneira específica de relacionar-se. Não se repetem as relações, porque as pessoas não se repetem. Cada pessoa é única, não existe ninguém igual ao outro. Por isso também as relações entre duas pessoas são cada vez únicas, irrepetíveis. Então, por isso eu retomo, cada casal desenvolve uma maneira específica própria de se relacionar. Assim, para alguns parceiros é importante ser visto pelo outro. Para outros é importante ser ouvido. Às vezes acontece de a relação caminhar na direção oposta. Quem quer ser vista não é visto, e quem quer ser ouvido não é ouvido. Aquele para quem é importante ser ouvido diz: você não me ouve, eu falo, você não escuta, você não presta atenção. Assim, aquele que vê, aquele que, para quem é importante ser ouvido, diz: você não me ouve. Para aquele que é importante ser visto, diz: você não me vê. Então, qual é a solução? A solução é que aquele que vê precisa aprender a ouvir, e aquele que ouve precisa aprender a ver. Estão entendendo? Foi um pouco confuso. Eu disse assim, em alguns relacionamentos, para um dos parceiros é importante ser visto, para outros é importante ser ouvido. Quando isso não acontece, quando aquele para quem é importante ser visto não ouve e aquele que ouve não é visto, então é preciso fazer com que, para aquele que é importante ser visto, também ouça. Para quem é importante ouvir, também veja.
Esta é a questão que Hegel nos ensina a desenvolver numa relação para que aquilo que provoca brigas e discussões não evolua. Vejam, uma relação, qualquer relação, também e sobretudo, a relação de casal se desenvolve em base à comunicação. Na relação de casal, conversar um com o outro é a essência mesma que nutre a vida de casal. Sem uma troca honesta de tudo que move os parceiros, o relacionamento tende a se esgotar. É importante que se tenha presente que, por vezes, a discussão se mostra, inclusive, necessária para que um dos cônjuges veja respeitados os seus pontos de vista diante dos outros. Em outras ocasiões, pode ser o modo extremo também de fazer ver o sério, ou até mesmo o grave, de situações que não são percebidas pela outra pessoa, pelo outro parceiro. Quando um dos cônjuges fala demais ou fala de modo intimidador, o outro tende a se calar. Esta é uma dinâmica muito frequente nos relacionamentos de casal. Nesta situação, quando se desenha este quadro no relacionamento, por vezes, uma discussão veemente é o modo daquele que costuma se calar colocar-se numa relação de igualdade com o outro. Quando a discussão consegue manter-se num nível de respeito ao outro, no uso da linguagem, de modo a preservar a dignidade, essa discussão também costuma ter efeitos positivos sobre a relação de casal. Muitas discussões na vida de casal poderiam ser evitadas se fosse levado em consideração, diz Hellinger, um simples ponto. Em lugar de manifestar opiniões, cada parceiro se limitasse a expressar observações. Sobre opiniões, dificilmente haverá consenso. Porque o que são opiniões, gente? O que são opiniões? Opiniões nada mais são do que verdades subjetivas. Verdades subjetivas são aquelas que são válidas unicamente para quem as emite. Não tem outro critério de veracidade senão a validade interna. Isso são opiniões. Já observações estão abertas ao entendimento do outro, porque elas estão sempre, observações, sempre precisam, e só são observações quando estão referidas a fatos, a acontecimentos, ou, em palavras mais amplas, estão referidas a realidades concretas. Eu observo algo sobre algo concreto. Se digo, a cor deste mouse é azul, a cor do mouse é azul, não é uma opinião, porque eu posso mostrar. Que cor é essa aqui? A menos que você seja daltônico, vai dizer sim, estou brincando, é azul. Agora, se eu tenho uma opinião, a opinião é verdadeira para mim. Ela não tem critério, outro critério para ser verdadeiro, a não ser a minha subjetividade. Por isso, evite emitir opiniões e procure sentar sempre em observações. Esta é a recomendação e a lição de Hellinger para tornar as conversações de casal produtivas e evitar que elas desandem em brigas. As discussões, claro, depende do quadro, o contexto, podem produzir efeitos bons ou efeitos maus. Depende sempre de como elas acontecem, o contexto, os desdobramentos delas. A dinâmica positiva das discussões de casal envolve a necessidade de um dos parceiros, algumas vezes, ver respeitado o seu ponto de vista. É a discussão que atua como uma força liberadora das questões mal resolvidas pelo casal. É preciso, vejam,
estar atento à linguagem, utilizada na conversação. Sobretudo, é preciso adotar uma postura de autorresponsabilidade. A atitude de autorresponsabilidade sempre começa assim. Quando você fala isto, eu me sinto assim. Eu trago a responsabilidade da fala do outro para mim. Em vez de dizer, você faz isso comigo, eu digo, quando você diz isso, quando você age assim, eu me sinto assim. Então, não é o outro que produz, mas sou eu que me sinto desta ou daquela maneira, pelo modo de ser ou de falar do outro. Então, isto que nós queremos dizer é muito importante prestar atenção à linguagem que nós utilizamos na conversação. Sobretudo, eu disse, é preciso estar atento a essa postura de autorresponsabilidade, ou seja, levar sobre mim a responsabilidade. O mais fácil e o mais comum não é isso. O mais fácil e o mais comum é a tentativa sempre de transferir sobre o outro a responsabilidade, ou seja, a culpa por tudo aquilo que incomoda ou por tudo aquilo que não funciona de acordo com o desejado. Por isso, as discussões costumam resultar em brigas, em ofensas e, não raras vezes, em violação física. Finalmente, para concluir, a conversa mais dura e áspera que possa acontecer numa relação de casal precisa vir acompanhada, em algum momento posterior, de gestos de reconciliação. Lembre sempre das chamadas frases mágicas, né? Depois que a discussão está sossegada. Sinto muito, eu te amo, gratidão por permanecer comigo, apesar de tudo. Então, vejam, não é adequado que você diga, me perdoe. Quando me perdoe, além daquilo que já produzi sobre outra, eu ainda estou dando mais um trabalho para ela, me perdoar. Não, diga, eu sinto muito por aquilo que a minha palavra, o meu gesto fez acontecer contigo. Rosana, sei que você é muito boa nesse assunto, é o tema, um dos temas mais caros, eu sei, né? Sim. E o que você mais lida nos trabalhos de aconselhamento sistêmico, que é o trabalho que faz nas terapias com nossos clientes. Eu sei que aqui você comanda tudo. Sim, eu gosto desse tema, né? Ele é realmente caro para mim. Vocês observaram que o Luiz trouxe várias as razões pelas quais, né? A partir da abordagem sistêmica, a partir do sistema familiar, o que pode estar atuando numa pessoa para que ela tenha um movimento de agressividade e discussões. Ok, é importante que a gente saiba desses pontos e aquela pessoa que tem possibilidade, disponibilidade, olhe a fundo essas questões para resolver de uma forma definitiva, incisiva, as questões dos relacionamentos, essas brigas e agressividades. No entanto, né, nós não podemos ficar no pretexto, na desculpa de que, mas isso aconteceu na minha família, ou os meus pais eram assim, ou é por causa dos meus pais que eu sou dessa forma, é por causa do meu bisavô, ou sei lá, da 10ª geração que eu sou desse jeito. Sabe, isso não vai resolver o problema, tá? Então, se você está num relacionamento e você deseja a manutenção dele, você simplesmente precisa, como o Luiz já comentou, tomar a responsabilidade de fazer o necessário, tá? E eu vou deixar para vocês, de forma prática, algumas orientações que nós trabalhamos com 100% dos casais que nos buscam, tá? O casal ou a pessoa de forma individual que busca recurso para ter um relacionamento melhor. E vou dizer outra coisa para vocês.
100% das pessoas que utilizam, olha, se utilizar 50% disso que nós vamos comentar aqui, elas conseguem fazer uma transformação no relacionamento delas. Lembra que o Luiz estava falando? Que a base para que você sustente um relacionamento é a conversação, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E é um exercício que, claro que ele pode ampliar para uma área muito grande, tem muito recurso que pode vir aqui para dentro dele, mas eu vou falar para vocês só o essencial, tá? Que é o seguinte, se você tem uma situação difícil, uma conversa difícil para ter com o seu parceiro, a primeira coisa que você precisa saber é que uma discussão no calor do momento, uma discussão com raiva, ela não vai surtir resultados. Simplesmente assim. Tá? Se você estiver cheio de raiva, de ira, no calor do momento, né? Isso você não vai conseguir ajustar, conversar de forma funcional com seu parceiro. Tá? Então, o que é que nós sempre indicamos? Tá? Se prepare para as conversas difíceis, tá? Existe um roteiro, você pode se preparar para os momentos difíceis, para uma conversa difícil. Aconteceu uma discussão, naquela hora você se calou porque você sabe que falar naquele momento vai produzir algo ainda pior. Então, se prepare para a conversação. E como é que a gente faz isso? Nós utilizamos as técnicas que nós chamamos as técnicas da comunicação não violenta. O Luiz falou um pouquinho para vocês sobre ela de uma forma no meio do contexto, mas eu vou separar isso para dar como uma técnica com um passo a passo, tá? Então, a primeira coisa é você precisa solicitar para o outro um espaço. Você precisa dizer para outra pessoa que você deseja conversar com ele e que você precisa de um espaço, da atenção dele, para ter essa conversa. Por que isso? Porque muitas discussões acontecem exatamente porque você inicia um assunto que é desafiador no meio de um contexto onde não vai ter conclusão. E isso é terrível para os relacionamentos. Então, quando você solicita para o outro que você precisa de um espaço para conversar e você cria a condição para poder ter essa conversa. Qual é a condição mínima? Que a conversa tenha começo, meio e fim. Para que tenha começo, meio e fim, você não pode conversar 5 minutos antes dele sair para o futebol, 5 minutos antes dele sair para o trabalho, 5 minutos antes das crianças chegarem da escola, compreende? Com o telefone ligado que alguém do trabalho pode ligar, com as mensagens pipocando no celular que tira a atenção dele. Então, você precisa solicitar um momento para vocês conversarem, tá? Precisa se isentar das possibilidades de ser interrompido. Lembre que a conversa precisa... Quando você solicita e fala sobre isso com a pessoa. Por gentileza, nós podemos desligar o celular? Né? Por favor, nós podemos conversar tal hora, em tal lugar, para que a gente não seja interrompido? Né? Por favor, você pode me ouvir? E depois você vai falar a tua parte daquela questão e depois permita que ele fale a parte dele daquela questão sem interrompê-lo, tá? Isso é o básico. Se for um assunto que for muito desafiador e vocês são pessoas que começam uma conversa e sempre acabam em briga, é importante que vocês criem alguns acordos. Criem o que a gente chama de diretrizes, tá? Você pode dizer para o outro, por favor, né? Vamos fazer um acordo, né? Vamos conversar sem mudar o nosso tom de voz? Por favor, é possível... vamos fazer o máximo para a gente não usar nenhum tipo de palavra que magoe um outro? Então, você pode fazer acordos de fazer essa conversação no respeito, sem agredir um ao outro.
Se vocês não conseguem fazer isso no normal, no dia a dia, então acordem isso, escrevam isso, tá? E quando você vai fazer uso da comunicação não violenta, qual que é a base dela? Primeiro você identifica aqui, tá? Com muita clareza, o que aconteceu entre vocês que você precisa desse momento, dessa conversa com ele. Então, tenha muito claro o que está acontecendo, quais são os seus sentimentos. Isso você vai ter que fazer dentro de você primeiro, tá? Depois que você identificou com clareza, nessa conversa, você vai descrever para ele. Lembra que o Luiz estava falando ali sobre o movimento do não acusar, né? Então, descrever é como se você tivesse contando para ele uma fotografia. Você precisa ficar no fato, literalmente no fato. Então, vamos supor que o seu esposo saia para jogar futebol todas as quartas-feiras, combine com você um horário para retornar, para vocês jantarem, e ele não consegue chegar no horário. Então, você vai dizer para ele, olha, quando você sai para jogar futebol, né, e combina comigo que vai chegar tal horário, e você não retorna nesse horário que nós combinamos, aí você identificou, descreveu a situação, aí você vai expressar qual é o seu sentimento de verdade quando isso acontece. Então, você descreve qual é o fato, o que ele, qual é a ação dele, que é fazer um combinado contigo de chegar num determinado horário. Essa é a ação dele, tá? O que ela produz em você? Aí você precisa dizer para ele, eu me sinto, e aquilo que é verdadeiro no seu coração, eu me sinto desprestigiada, né? Eu me sinto em segundo plano, né? E eu preciso que a gente organize isso, né? O que nós podemos fazer? O que fica bom para você? Como nós podemos resolver essa situação? O que você precisa de mim para chegar nesse horário? Está compreendendo? Então, essa é a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, você não diz, você combina comigo, né? E nunca chega no horário. Todos os seus amigos são mais importantes que eu. Você é um irresponsável. Isso. Não dá para confiar em você. Não dá para confiar em você. Então, quando você está fazendo isso, essa é a comunicação violenta. Você está atingindo ele, acusando ele, batendo nele. Depois você se queixa quando eu fico assim, mas a culpa é tua. Isso. Então, se você utiliza esse tipo de comunicação, não vai ter outra alternativa. É da natureza nossa. Ele vai reagir. Você está atacando e ele vai precisar, na concepção dele, se defender de alguma forma. Compreende? Agora, você tira totalmente a possibilidade dele entrar num processo de se autodefender se você não estiver atacando. Tá? Então, existem vários livros, depois, se vocês quiserem, vocês podem nos solicitar, que a gente passa para vocês os nomes. Existem alguns cursos fabulosos que trabalham o que nós chamamos de CNV, que é a comunicação não violenta. Por quê? Ela nos treina, tá? Para ter um outro tipo de linguagem, para nós abordarmos a conversação de outra forma, sem atacar o outro. Só que eu só consigo fazer isso, eu consigo fazer uma conversa dessa se eu tiver pé da vida, brava. Na hora que ele chegou atrasado e eu fiquei 3 horas lá esperando ele para poder jantar, nesse estado, eu não vou conseguir ter essa conversa. É por isso que eu preciso criar um espaço apropriado para essa conversação. Estão compreendendo? E agora você pode dizer assim para mim. E outra coisa, né? É um movimento, se você utiliza palavras depreciativas, se você está acusando o outro, não tem possibilidade da outra pessoa ficar ali parada te escutando, ela vai te agredir também, certo? E isso normalmente ele vai numa escala, e tem casais que chegam um momento, como o Luiz comentou, que podem até, né, se agredir fisicamente. Você pode escutar isso que eu estou falando e falar, Rô, mas parece até que você está falando de um negócio, né?
de uma reunião comercial. E eu vou dizer para você, sabe, com todas as letras, é muito parecido com isso mesmo, tá? Por quê? Gente, eu gosto muito dessa frase, ela é minha, tá? O maior investimento da sua vida será a escolha do seu parceiro, tá? E a forma que vocês decidirão conduzir a relação. Então, assim, um relacionamento é um investimento. É um investimento. Por quê? Porque ali você está, não estamos falando de dinheiro, mas também de dinheiro. É um investimento que você está estruturando, né? Uma balança ali. Você está escolhendo a pessoa que pode estar na tua vida quando você tiver 70, 80 anos de idade, certo? Você está construindo um movimento de equilíbrio, você está nutrindo uma relação, sentimentos, respeito, tá? E isso a gente não faz uma vez só. Isso é a vida toda, é uma construção. Só que essa é a maior construção da tua vida. É a maior construção da tua vida. Porque se você investir, investir mesmo, você investir a tua energia num lugar onde você não vai ter esse retorno, sabe? Isso é muito destrutivo. E dói demais, certo? Então, cuida para poder estruturar essa relação e dar a oportunidade de que ela cresça no respeito, na consideração, na autenticidade, nos acordos daquilo que cada parte precisa, tá? E porque assim, a tua saúde física, a tua saúde emocional, a tua saúde financeira e familiar, elas vão depender, tá? Essencialmente, de como você vai conduzir essa relação, tá? E imagine numa relação onde ela se desdobrou e vocês, além da relação de vocês estão construindo uma família. Vocês têm crianças envolvidas nesse contexto, às vezes pré-adolescentes, às vezes filhos adultos, às vezes já tem netos. Não importa qual é a área, qual é o momento que a tua relação está. Não importa qual é o momento. Se você deseja fazer dessa relação uma relação mais conectada, tá? Mais leve, no respeito, na autenticidade, no reconhecimento do que cada parte precisa, entenda, é possível. É possível a qualquer momento, desde que exista disponibilidade das duas partes. Agora, quanto mais cedo você começar esses ajustes, mais chance você tem de obter esse resultado, tá? Então, se você está numa relação, não importa, está começando, nós lidamos com casais que estão, não se casaram ainda, e eles vêm fazer um processo de terapia conosco para fazer esses ajustes, para aprender a como lidar com questões difíceis, como discutir assuntos que são complexos antes de se casar. Sabe, nós amamos fazer esse trabalho, porque nós sabemos o que ele pode produzir no curso do tempo para a vida dessa família, não só desse homem e dessa mulher, mas dessa família, porque quem aprende a lidar dessa forma com as dificuldades, com as adversidades, vai ter um resultado totalmente diferente com os próprios filhos, e nós já temos esses resultados. Nós já temos pessoas que nós lidamos e hoje a gente vê o resultado nítido na família, com as crianças, com os bebês, com as crianças pequenas, e é lindo ver esse processo. Então, eu desejo que o que nós colocamos até aqui para você tenha sido útil, tá? Nós ficamos disponíveis para conversar com vocês sobre esse assunto. É um prazer imenso para nós falar sobre relacionamentos, falar sobre possibilidades de ter uma vida mais leve. E, na minha percepção, para quem quer ter um relacionamento, se você não tiver um relacionamento leve, você não tem como ter uma vida leve. Ou não tenha relacionamento. Mas se você quer ter relacionamentos,
você precisa ajustar esse relacionamento, ajustar a sua linguagem, aprender a ter conversas difíceis, porque é impossível você passar toda uma vida com alguém e nunca ter esse momento. Então, se você aprender isso, ele é a base para que você tenha um relacionamento mais conectado, mais leve e mais feliz. Muito obrigado, você que nos acompanhou até o final desse vídeo. E estamos esperando você desde agora para o nosso próximo vídeo. Até breve.